Salmo 123, a tradução que eu uso é a NVI, mas você pode acompanhar na sua tradução. A palavra do Senhor diz assim: A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo, estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Senhor, fale conosco nessa manhã, Senhor. Torne, ó Deus, a Tua palavra clara para cada um de nós e trabalhe em cada um de nós, ó Deus. Pedimos isso no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. O tema que eu dou para esse salmo é Canção do Peregrino Desprezado. O primeiro salmo que nós vimos foi o Salmo 120, foi a Canção do Peregrino Angustiado. O segundo salmo que nós vimos foi a Canção do Peregrino Protegido. O terceiro salmo que nós vimos na semana passada, eu não coloquei a palavra canção, mas poderia ser, é quando o peregrino vai ao templo. E agora, nós chegamos então à canção do peregrino desprezado. Essa canção, assim como os outros salmos dos cânticos de peregrinação, eles também podem ser chamados de orações. Eles são orações que o salmista faz, que o salmista canta. Antes de nós entrarmos no texto em si, eu quero contextualizar. Aonde está esse salmo? Quando que ele foi escrito? Quem que o escreveu? Bom, nós não sabemos quem escreveu esse salmo. O Salmo 122 foi o rei Davi quem escreveu. Mas o Salmo 123 não tem um autor, ninguém é identificado. Mas, por causa do texto, por causa da forma que é escrita, acreditam-se que foi escrito no retorno dos judeus da Babilônia. Então, o contexto mais próximo desse salmo, nós vamos encontrar nos livros de Esdras, Neemias e dos profetas Ageu e Zacarias. É nesse contexto em que nós encontramos esse salmo. Quando nós olhamos para o texto de 2 Crônicas, capítulo 36, lá no finalzinho do capítulo 36, o autor de 2 Crônicas nos vai contar a respeito da volta dos judeus que foram exilados na Babilônia. Então eles voltam. Deus despertou o coração do rei Ciro para mandar de volta os judeus, a fim de que eles reconstruíssem o templo de Deus. Abra comigo no livro de Esdras, que vem logo em seguida de 2 Crônicas. Esdras, capítulo 1. Nos versos 2 ao 4, nós vamos encontrar o decreto do rei Ciro. A ordem que ele decretou a respeito dos judeus e deles voltarem para Jerusalém. E nós precisamos lembrar que nesse momento da história há uma divisão entre o povo de Deus, Israel no norte e Judá no sul, e Jerusalém está no território de Judá. No verso 2 diz assim: Assim diz Ciro, o rei da Pérsia: O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá.
qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Na semana passada nós vimos bastante a respeito do templo, nós não vamos falar sobre isso agora, mas aqui toda a Jerusalém, antes ela foi exilada na Babilônia. Os moradores de Jerusalém, de arredores, foram exilados, foram levados cativos e lá ficaram por 70 anos. Mas, se você saísse da sua casa hoje, se você fosse para outro lugar do mundo e você deixasse a sua casa vazia e não tivesse fechadura, e não tivesse um portão, e não tivesse ninguém ali cuidando da sua casa, o que iria acontecer? Alguém iria invadir. Então o contexto de Jerusalém, o que acontece? Nesse período de 70 anos, os povos que estavam ao redor, os samaritanos, os amonitas, os moabitas, os cananeus, entre outros, eles vão e habitam em Jerusalém, com alguns judeus que acabaram ficando lá, porque não foram todos os judeus. Teve gente que o pessoal da Babilônia não quis levar, o rei da Babilônia. Então, quando o povo de Deus volta para Jerusalém, eles chegam lá. Pensa, você chegar, você saiu, mudou de cidade, mudou de estado, de país, e quando você volta, você encontra alguém morando na sua casa, no seu terreno, armaram uma barraca no seu terreno. Complicado. Naquele caso, naquela ocasião, os judeus voltam e eles encontram todos esses povos habitando em Jerusalém. E eles têm que reconstruir suas vidas, eles têm que reconstruir o templo do Senhor no meio de povos que não são o povo de Deus, não fazem parte do povo da aliança, mas estavam lá. No capítulo 3 de Esdras, verso 3, nós vemos que, apesar do receio que o povo de Deus tinha dos outros povos, eles constroem o altar dos sacrifícios. Então, a volta dos exilados e a reconstrução do templo mudaria o cenário de Jerusalém. E toda mudança gera oposição. E nesse momento, inicia-se uma oposição espiritual através desses povos que estavam habitando Jerusalém e vizinhança. Vá ao capítulo 4 de Esdras, verso 4 e 5. A palavra de Deus diz assim: então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Então, em Neemias 4 fica mais claro o motivo que leva também muitos estudiosos dos salmos a acreditar que esse salmo aqui foi escrito naqueles dias. Neemias vai dizer, por exemplo, lá no capítulo 4, versos 1 em diante: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe.
Quando olhamos para Neemias 6, nós vemos então que Sambalate, o samaritano, junto com seus amigos, tentam intimidar os judeus que estão ali reconstruindo o templo em Jerusalém. Eles não querem que o templo seja reconstruído, eles não querem que o culto seja restabelecido, eles não querem que Deus seja adorado. Então, o que nós encontramos ali é uma oposição espiritual, uma oposição teológica, é uma oposição contra Deus. E essa intimidação dos outros povos em relação aos judeus tinha um objetivo: fazê-los pecar. Mas o texto diz que Deus ouviu a oração do seu povo, fortaleceu as suas mãos e a sua fé, e o templo foi reconstruído, meus irmãos. Após compreendermos então um pouco do contexto desse salmo, nós podemos prosseguir para a canção do peregrino desprezado. Eu vou dividir a minha exposição nessa manhã da seguinte forma: em primeiro lugar, nós vamos ver a esperança do peregrino. Em segundo lugar, nós veremos o clamor do peregrino. Em seguida, nós veremos como Cristo cumpre esse texto e como ele encarna isso, e como esse texto também se aplica a nós. Sendo assim, o que o peregrino faz diante do desprezo e da zombaria dos homens? Versos 1 e 2. A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Peregrino desprezado olha para o Senhor esperando misericórdia. Diante da zombaria dos homens, diante da afronta dos homens, diante da perseguição, diante de tudo isso, ele olha para os céus, ele olha para o Senhor e ele espera misericórdia do Senhor. Esse salmo ele é muito parecido com o Salmo 121, mas aqui o salmista olha para os céus, porque Deus não está nos montes, mas nos céus. É nos céus que está o trono de Yahvé. É dos céus que o Senhor governa todas as coisas pelo poder da sua palavra. E os olhos do peregrino não estão fixos naqueles que zombam dele, naqueles que desprezam ele, naqueles que tentam intimidá-lo, mas estão fixos no Senhor. O peregrino não vê Deus fisicamente, mas ele sabe que Deus está nos céus e ele não precisa olhar fisicamente, ele sabe, ele crê e ele confia. Esse salmo é uma canção, é uma oração. Boas canções são também boas orações. As canções que nós cantamos são canções que nós podemos orar. Então, aqui nós começamos, nesse primeiro verso, o peregrino está sozinho. Ele está sozinho, parece algo particular. Ele olha para os céus, a fim de enxergar o Senhor. Isaías vai dizer que o Senhor diz: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. O peregrino está com o coração quebrado, quebrantado, contrito, e a sua esperança é que Deus, aquele que habita os céus do seu santo lugar, tenha misericórdia dele. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse salmo, nós vemos a humildade do peregrino. Em oração silenciosa ele se aproxima do Senhor, mas ele não está mais sozinho, porque quando nós olhamos para o verso 2, ele se torna um plural, ou seja, ele se junta com o povo de Deus. Uma oração sem palavras, que começa no seu quarto, com porta fechada, o joelho no chão e a cara no pó, continua quando os seus irmãos se juntam a ele na mesma esperança. O
O salmista faz parte de uma comunidade, o povo de Deus. E nessa comunidade, quando um sofre, todos sofrem. É isso que nós vemos no verso 2: os olhos de todo o povo de Deus estão atentos à mão do Senhor. A mão de Deus. É lógico que nós não podemos ver as mãos de Deus, nós não temos como ver se os dedos de Deus são gordinhos como o meu ou finos como o da Sheila, se eles são compridos ou curtos, mas nós podemos ver os dedos de Deus e a mão de Deus no decorrer da história, conduzindo toda a história, e é nisso que os olhos do povo de Deus estão fitos. Eles estão sincronizados na mesma frequência que o Senhor. Eles aguardam a misericórdia que vem de Deus. Veja, eles não oram com arrogância, eles não são prepotentes, eles não exigem nada de Deus. Na verdade, meus irmãos, eles não falam nada nesses 2 versos. É uma oração sem palavras. Eles não são como alguns que falam: não, o Senhor tem que fazer isso porque eu fiz aquilo. Não! Eles estão como o fariseu, o publicano, que não ousava levantar os olhos, mas batia no peito dizendo: sou pecador, tem misericórdia de mim. Essa é a postura do peregrino desprezado. É interessante, meus irmãos, nesses 2 primeiros versos, ele não fala uma palavra em direção a Deus, nós não vemos a oração. O que nós vemos nesses 2 primeiros versos é a postura do peregrino. Ele está olhando para os céus, enxergando Deus com os olhos atentos nas mãos do Senhor, ele e todo o povo de Deus. Eles olham para os céus com paciência e submissão. Eles sujeitam as suas afeições, os seus desejos e a sua vontade à vontade de Deus. Porque talvez o desejo deles fosse esbofetear seus inimigos. Porque talvez o desejo deles fosse acabar com os seus inimigos. Mas não é isso que eles fazem. E a ilustração que o salmista nos dá, comparando o olhar fixo do povo de Deus, do peregrino com o povo de Deus, as mãos de Deus, com o olhar fixo do escravo nas mãos de seu senhor, ou da escrava nas mãos de sua senhora, deixa muito claro a total dependência do povo de Deus do Senhor. No Oriente Médio, naquele tempo, os escravos, eles eram tão atentos ao seu senhor que um simples gesto era suficiente para que eles entendessem a vontade do seu senhor, do seu patrão, do seu dono. E é assim que o povo de Deus está aqui. Eles estão conectados. E eles esperam. Eles dependem totalmente do seu Senhor. E eles esperam ansiosamente a ajuda. Salmo 119, o salmista diz em oração: os meus olhos fraquejam, aguardando a tua salvação e o cumprimento da tua justiça. O povo de Deus conhece a palavra de Deus. É a palavra de Deus que revela quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele ainda fará. O peregrino desprezado sabe que o Senhor responderá à oração dos desamparados e as suas súplicas não desprezará. Esses 2 versos revelam a atitude do salmista, a postura dele e dos seus irmãos diante do Senhor, uma postura de humildade, de humilhação. Eles estão ali quietos, olhando fixamente para o céu, aguardando a misericórdia do Senhor. Eles dependem do favor de Deus. Após expressar a sua esperança, a sua humildade, o salmista finalmente abre sua boca. O que ele ora? Veja o que está nos versos 3 e 4. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo, estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. O peregrino desprezado clama ao Senhor porque está cansado de tanta hostilidade.
Aqui nós vemos o conteúdo da oração. Peregrino se junta à comunidade de Deus em fervente oração, pedindo misericórdia, porque estavam fartos, estavam cheios, transbordando de tanto desprezo, de tanta humilhação. Eles abrem sua boca e falam com o seu Deus, porque Deus, e eles sabem, Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Seus olhos estão fitos no céu. Antes eles apenas olhavam a mão do Senhor. Antes o seu clamor não era feito de palavras, mas era do coração. Não se ouviam, mas agora, fartos de tanta zombaria, de tanto desprezo, eles erguem a voz e clamam pela misericórdia. Antes nós vemos a sua expectativa e agora nós vemos a sua necessidade. Eles pedem que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor se compadeça do sofrimento deles, que os socorra. E é muito interessante, a palavra misericórdia, ela se repete aqui por 3 vezes. Misericórdia aqui é um apelo por graça, porque o Senhor não está em dívida com o salmista, o Senhor não deve nada ao salmista. Então eles pedem um favor que vem de Deus, porque Deus não é obrigado a responder de forma que combine com a nossa vontade. Não! Em toda a Escritura, especialmente nos Salmos, nós encontramos o refrão dos redimidos: tem misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia. Abra comigo o Salmo 56, versos 1 e 2. Salmo 56, verso 1 e 2 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar, muitos atacam-me arrogantemente. Agora vá ao Salmo 69, verso 13. Salmo 69, verso 13 em diante. Mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a Ti a minha oração. Responde-me por Teu grande amor, ó Deus, com a Tua salvação infalível. Tira-me do atoleiro, não me deixes afundar. Liberta-me dos que me odeiam e das águas profundas. Não permitas que as correntezas me arrastem, nem que as profundezas me engulam, nem que a cova feche sobre mim a sua boca. Responde-me, Senhor, pela bondade do Teu amor, por Tua grande misericórdia, volta-te para mim. O motivo da oração do peregrino é o cansaço, farto. Ele está farto, ele está cansado, ele não aguenta mais tanto desprezo, ele não aguenta mais os orgulhosos e os arrogantes zombando dele, ele não aguenta mais. Voltando ao Salmo 123, essas palavras ali dos versos 3 e 4 as palavras revelam o sentimento de alguém que está quase desistindo da jornada, de alguém que está a um triz de chutar o pau da barraca e abandonar. Eu estou farto, eu estou cansado. Não é o corpo do salmista que está cansado, é o seu coração, é a sua alma. Por quê? Voltar para a sua terra e ser recebido com tanto desprezo e zombaria de gente que se acha melhor, dói no mais profundo da alma. Meus irmãos, muitas coisas nos machucam, mas o desprezo ele é como um ferro cortante.
O peregrino e todo o povo de Deus estavam sendo desprezados por causa de Deus, por causa da sua fé e da sua identidade. Eles eram diferentes de todos os demais povos da terra. Eles eram o povo formado por Deus, o povo da aliança, o povo que recebeu de Deus a palavra de Deus, a lei, o povo que recebeu no seu corpo a marca visível da aliança de Deus com a circuncisão, o povo que recebeu a guarda do sábado, o povo que recebeu a terra prometida. Os judeus eram diferentes. A teologia dos judeus era monoteísta, ou seja, eles não acreditavam em outros deuses, apenas Yahvé era Deus. E eles apenas adoravam a Yahvé, ao Senhor. Eles receberam essa revelação, e essa atitude de adorar apenas ao Senhor os tornava o quê? Exclusivistas. Porque todos os demais povos da terra adoravam vários e vários deuses. Quanto mais deuses, melhor. Porque se eu deixar de adorar esse Deus, vai que ele fique furioso comigo e acabe com a minha plantação. Mas o povo de Deus não, eles se dedicavam à adoração do Senhor. Além da escritura, eles recebem a circuncisão. A circuncisão no menino, nos homens, no 8º dia de vida, era a marca visível de que ele e aquele homem era parte da aliança de Deus com aquele povo. E é interessante que é o que diferenciava os judeus do resto do mundo. E ainda é assim. Na Segunda Guerra Mundial, uma das formas de identificar um judeu era conferir se os homens eram circuncidados. Além disso, eles tinham uma dieta alimentar rígida, rigorosa. Isso os diferenciava. Eles tinham um dia do Senhor, o sábado. Então, essas práticas diferenciavam eles de todos os demais povos da terra. Mas ao retornarem para reconstruir o templo e restabelecer a adoração, eles passam a ser alvo de desprezo, humilhação e zombaria por parte das pessoas que lá estavam. No Salmo 119, o salmista vai dizer: os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. É interessante, meus irmãos, que o Salmo 123 não tem uma conclusão. Não tem uma conclusão, não tem um desfecho, não tem um motivo de glória e de louvor. Ele termina de repente. Mas, quando nós olhamos para o profeta Jeremias, nós vemos a resposta de alguém que vive o mesmo contexto do peregrino desprezado. Em Lamentações, capítulo 3, versos 30 e 31, Jeremias diz: ofereça o rosto a quem o ferir e engula a desonra, porque o Senhor não desprezará para sempre. Agora que nós compreendemos o contexto do Salmo, vimos a postura do salmista e o conteúdo da sua oração, nós vamos ver como Jesus cumpriu esse Salmo, como ele cantou, como ele orou, como ele viveu isso. Bom, Jesus Cristo, o Messias desprezado. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós percebemos algo muito interessante. Nós vemos que esse peregrino desprezado não é um caso isolado no povo de Deus. Nós percebemos desde o Gênesis até o final do Antigo Testamento figuras que são desprezadas, homens de Deus que são desprezados, mulheres de Deus que são desprezadas, e todos eles apontavam para o Messias que viria. Todos eles. E quando nós lemos esse Salmo, Salmo 123, nós nos lembramos de Cristo, o peregrino desprezado. Antes de encarnar, as Escrituras diziam que o Messias que viria seria desprezado pelos homens. Volte ao Salmo 69, mas agora no verso 7 em diante.
Salmo 69, verso 7 em diante. Pois por amor a ti suporto zombaria, e a vergonha cobre-me o rosto. Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos de minha mãe. Pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Agora, ainda no Salmo 69, vá até o verso 19. Veja o que o salmista fala sobre o Messias. Tu bem sabes como sofro zombaria, humilhação e vergonha. Conheces todos os meus adversários. A zombaria partiu-me o coração, estou em desespero. Supliquei por socorro, nada recebi. Por consoladores e a ninguém encontrei. Puseram fel na minha comida e para matar-me a sede me deram vinagre. Cristo foi desprezado e rejeitado pelos homens. Como nós vemos em Isaías 53, a música que nós cantamos, o profeta diz no verso 3 do capítulo 53, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens viram a cara, escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Meus irmãos, o plano redentor de Deus foi executado por um Messias que foi desprezado pelos homens. O Messias é alguém de quem os homens virariam a cara, tamanho desprezo. E nós olhamos para os evangelhos e nós vemos isso, porque em João capítulo 1, verso 11, diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. O próprio povo de Deus rejeitou o Messias, desprezou o Messias. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, lá no capítulo 6, nós vemos que até mesmo em sua terra, Jesus era desprezado. Porque aqueles que conheciam José e Maria, olhavam para Jesus e falavam, esse é o filho do carpinteiro? Quando nós vemos nos evangelhos, nós vemos os mestres da lei, os religiosos, eles desprezam Jesus também. Mas o ápice do sofrimento de Jesus está em seus últimos instantes de vida. Abra comigo Mateus capítulo 27, verso 27. Então, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam. Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então levaram para crucificá-lo. Meus irmãos, Jesus Cristo, sendo Filho de Deus Todo-Poderoso, ele tinha todo o poder para fazer com que aqueles zombadores morressem naquele exato momento. Ele poderia dar ordem aos anjos para repreender aqueles homens, amarrá-los ou até mesmo fulminá-los. Mas, por amor de nós e para se compadecer de nós, para experimentar nosso sofrimento, Ele experimenta o sofrimento. Para se compadecer de nós quando nós somos zombados por nossa fé, Jesus escolheu também ser zombado. Ele poderia ter amaldiçoado aqueles homens, mas ele preferiu dizer, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. O desprezo sofrido pelo peregrino e pelo Messias revelam a nossa humanidade caída.
Por quê? Porque o pecado distorceu a imagem de Deus em nós. Lembre-se, nós fomos criados à imagem de Deus. Isso significa que nós carregamos a imagem de Deus. E quando você olha para a pessoa que está do seu lado, ou quando você se olha no espelho, você está vendo a imagem de Deus. Essa imagem continua em nós. Mas com o pecado essa imagem foi distorcida. É como quando nós olhamos no espelho e o espelho está embaçado. Nós ainda aparecemos no espelho, nós ainda conseguimos ver os contornos do nosso rosto no espelho, mas nós não conseguimos ver de forma perfeita e clara, porque está embaçado. E é por isso que nós, criados à imagem de Deus, temos a capacidade de desprezar outros seres humanos que também carregam a imagem de Deus. É por causa do pecado que nós somos capazes de ser instrumentos do pecado, quando desprezamos outros criados à imagem de Deus. Porque, meus irmãos, a zombaria e o desprezo são pecados. Porque quando nós desprezamos e zombamos daqueles que carregam a imagem de Deus, nós estamos desprezando e zombando de Deus. Em Provérbios capítulo 14, verso 21, a Escritura diz: quem despreza o próximo comete pecado. A encarnação de Jesus Cristo, o Messias prometido, foi necessária, porque somente Cristo poderia pagar o preço do nosso pecado, somente Cristo pode restaurar em nós a imagem de Deus, e mesmo desprezado é o que Ele faz. O Deus Filho se tornou homem e se sujeitou à zombaria e ao desprezo para nos salvar. E agora todo aquele que crer em Jesus Cristo e o receber em sua vida é perdoado de todos os seus pecados, é justificado, é salvo. E essa poderosa salvação, ela é alcançada pela graça somente. É um favor que nós não merecemos. Somente os humildes a alcançam. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Na vida e morte de Jesus nós vemos o Deus desprezado, mas haverá um dia em que Cristo retornará com poder e glória, e naquele dia todo olho verá Ele voltando nas nuvens do céu. Naquele dia, todos que passaram a vida desprezando o Filho de Deus estarão frente a frente com Ele. Naquele dia não haverá misericórdia para os que rejeitaram a Ele durante sua vida. Naquele dia não haverá perdão para aqueles que o desprezaram durante a sua vida. Mas para todos aqueles que o receberam, para todos aqueles que se renderam a Ele, haverá descanso, haverá alegria, haverá celebração. Porque em Cristo Jesus terão um advogado fiel. Meus irmãos, tendo como base o que Jesus fez e experimentou por nós, como será que eu e você devemos viver nesse mundo caído? Bom, com base na obra de Cristo em nosso favor, nós devemos viver uma vida obediente e que glorifica a Deus em todas as dimensões. Aqueles que creem em Jesus e se tornam filhos de Deus por meio do sangue do Redentor, se tornam também seus discípulos. E o que é um discípulo? Um discípulo é um aluno. Um discípulo segue um mestre. O discípulo é alguém que imita outra pessoa. Quantos têm filhos? Seus filhos são seus discípulos. É por isso que os filhos tendem a imitar os costumes do pai e da mãe, e a gente acha que isso é genética. Isso não é genética, isso é convivência. Ou seja, todos aqueles que se tornam discípulos de Jesus passam a imitá-lo, passam a segui-lo, passam a aprender do seu mestre, passam a imitar os atos do Filho de Deus e a obedecer os mandamentos. Abra comigo em Mateus capítulo 10, verso 24.
Mateus capítulo 10, verso 24 e 25. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Você é a família de Deus? Então, se o dono da casa foi chamado de Beelzebu, não espere nada menor do que ser chamado de Beelzebu também. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Que se eu e você, nós somos imitadores de Cristo, nós também seremos desprezados e alvo de zombaria. Se chamam Jesus de Beelzebu, vão nos chamar também de coisa pior, muito pior. O mundo deseja impor a nós uma fé privada, ou seja, uma fé que fica restrita a esse ambiente de culto e ao nosso lar. Mas assim como é impossível esconder uma lâmpada acesa debaixo da cama, é impossível esconder a nossa fé em Jesus. E se você nunca foi desprezado por causa da fé em Jesus, é importante avaliar como tem sido a sua caminhada com Deus. O desprezo dói mais do que um corte na mão. Ser desprezado é ter o coração partido, cortado. E talvez você esteja sendo desprezado por causa da sua fé em Jesus. Talvez o seu compromisso com a Escritura seja o motivo porque as pessoas, quando passam por você, elas viram a cara, elas te evitam. O nosso Senhor Jesus Cristo sabe o quanto isso está sendo doloroso para você. Mas veja o que Ele diz na sua palavra. Observe o que deve modelar nossa vida, o nosso estilo de vida. Se atente a como devemos responder quando nós formos desprezados. Abra comigo em Mateus capítulo 5, versos 10 ao 12. Finalzinho das bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, versos 10 em diante. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Justiça, traduz a justiça por fazerem as coisas certas. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Agora, abra comigo em 2 Timóteo capítulo 3, verso 10. Vamos ver o que mais a Escritura tem a falar sobre isso. Como deve ser o nosso comportamento, como deve ser a nossa vida diante do desprezo. 2 Timóteo capítulo 3, versos 10 ao 12. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E é por isso que eu retorno à pergunta: se eu e você não estamos sendo perseguidos, não estamos sendo desprezados, não estamos sendo alvo de zombaria, talvez eu e você não estamos vivendo de forma piedosa. Talvez eu e você não estamos seguindo o exemplo de Jesus Cristo com base naquilo que Ele fez por nós. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 17 em diante. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele divide essa carta em duas partes: teologia e vida, teologia e prática. E a partir do capítulo 12, nós vemos ele
encorajando e direcionando como devem viver os crentes, com base naquilo que Cristo fez por eles. Ele diz, Romanos 12, verso 17, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu a retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, ou seja, você vai deixá-lo com vergonha. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Ser desprezado pela causa de Cristo e do Evangelho não é motivo de vergonha e não é motivo de tristeza. Mas preste atenção, ser desprezado por causa de Cristo e do Evangelho. Não porque somos um péssimo funcionário, não porque somos um péssimo familiar, uma péssima pessoa, não, é por causa de Cristo. Cristo é o motivo da zombaria, Cristo deve ser o motivo da perseguição. E sermos desprezados por causa de Cristo deve produzir em nós alegria, porque todas as vezes em que nós somos alvo de zombaria, alvo de humilhação, todas as vezes que nós experimentamos os sofrimentos por causa de Cristo, nós nos tornamos participantes do seu sofrimento. Nós participamos do sofrimento de Jesus. E um dia, então, nós participaremos também da sua glória. Meus irmãos, nos momentos em que você sentir dor, a dor do desprezo, a dor da rejeição, se coloque diante do Senhor. Talvez você está nesse momento, talvez você não aguenta mais tanto desprezo, tanta arrogância. Talvez você não tenha nem forças para orar. Mas se coloque diante do Senhor, tenha esperança da misericórdia. O Senhor responde a nossa oração. Às vezes, para alguns, a resposta de Deus é nos livrar do sofrimento. Às vezes, Deus vai nos livrar da zombaria, da humilhação, dos arrogantes, dos orgulhosos. E glória a Deus, se Deus fizer isso. Mas haverá momentos, meus irmãos, e talvez você está nesse momento em que Deus não vai te livrar. O Senhor vai dizer para você, a minha graça te basta. Suporte mais um pouco. Se lembre de que mesmo que Deus não te tire de perto dos zombadores, Ele te dará força, alegria para suportar toda a zombaria, todo o desprezo por amor ao seu nome. E é por isso, meus irmãos, que eu e você somos chamados nessa manhã a manter os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Mantenha os seus olhos fixos em Cristo, porque os sofrimentos que eu e você estamos passando por causa do Evangelho e por causa do nome de Cristo não podem ser comparados com a alegria que haverá de chegar no futuro. Nós vamos sofrer. Aguente mais um pouco, suporte mais um pouco, ande mais um pouco. Além disso, é importante destacar que nós cristãos temos uma nova identidade. E essa nossa identidade nova não é baseada na nossa nacionalidade, muito menos numa circuncisão na carne. Pelo contrário, aqueles que creem em Jesus Cristo passam a ser moradores do céu.
Estamos de passagem nessa terra, somos peregrinos. Mas haverá um dia, meus irmãos, esse dia vai chegar quando o nosso Salvador voltar, nas nuvens em poder e glória, em que nós não teremos mais a dor e o sofrimento de sermos desprezados e humilhados por pessoas arrogantes que se acham melhor do que nós, por pessoas que rejeitam a nossa fé, por pessoas que desprezam o Evangelho e o nosso Deus e que zombam da nossa cara por causa de Jesus. Nós não temos mais a circuncisão da carne, mas a circuncisão do coração. E agora, de forma visível, nós podemos ver o povo de Deus na terra, um povo sem fronteiras. Meus irmãos, quando nós vemos uma igreja fiel na pregação da palavra, que administra corretamente as ordenanças do batismo e da ceia, que pratica a disciplina eclesiástica, nós vemos o corpo de Cristo na terra de forma visível. E a igreja na terra, de forma visível, também é alvo de zombaria e de humilhação. É interessante, meus irmãos, e eu caminho para a conclusão, que o Salmo 123 não ofereceu uma resposta ao salmista, ao peregrino. Mas quando nós vamos para o Salmo 124, nós encontramos um testemunho da graça. Nós encontramos um testemunho da misericórdia do Senhor em favor dos peregrinos desprezados. E é por isso, meus irmãos, que nós devemos manter os nossos olhos fixos no Senhor, na esperança de alcançarmos misericórdia no tempo em que estamos vivendo. Eu encorajo você a utilizar esse Salmo 123, como guia de oração. Ao orar as palavras dos Salmos, quando você estiver sendo desprezado, humilhado, lá no seu trabalho, lá na sua família, por que não dizer na igreja? Por causa do Evangelho. Ore este salmo. Nós devemos nos lembrar que nós não merecemos o favor de Deus. Nós somos dependentes da graça, mas redimidos pelo sangue do Cordeiro, nós nos tornamos filhos de Deus pela fé. E agora também somos discípulos que imitam os seus atos e suas palavras. Por fim, abre em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 em diante. Veja o que Paulo diz, e é com esse texto que eu quero concluir essa mensagem. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 em diante. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Meus irmãos, cada prego que é fincado em nosso coração por amor a Jesus e por amor ao Evangelho são marcas de Cristo em nossa vida. E um dia nós nos lembraremos dessas marcas, nós veremos essas marcas, mas nós nos alegraremos com cada uma delas, porque nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, pelo encorajamento que o Senhor nos traz nessa manhã. Ó Deus, que nós sejamos encorajados a suportar mais um pouco. Que nós sejamos encorajados pelo Senhor nessa manhã a caminhar mais um pouco.
Ó Senhor, fortaleça as nossas mãos e os nossos pés. Não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe, Senhor, te abandonar. Livra-nos, ó Deus, do mal. Livra-nos, Senhor. Nos ajude, Senhor, a nos alegrarmos até mesmo nos momentos de dor e sofrimento por amor ao Evangelho e a Ti. Que cada um dos meus irmãos, ó Deus, seja encorajado nessa manhã e que Teu Espírito faça a Tua obra em nós. Nos torne, Jesus, em pessoas mais parecidas contigo, que amam uns aos outros como o Senhor nos amou e que é capaz de orar: Pai, perdoa porque não sabem o que estão fazendo. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.